Porque não adianta nada o seu cliente ter um direito, não adianta nada o seu cliente receber uma sentença favorável, o juiz fala, olha fulano, você tem o direito à indenização. Mas se chegar lá no final da execução, o seu cliente não receber nada. Então, o que eu vou te falar a partir de agora são passos que vão fazer com que você consiga o objetivo final. Ter o direito é consequência. Conseguir uma sentença é só o primeiro passo. O objetivo final de todo advogado sempre tem que ser pegar o direito e entregar para o cliente. Não é só conseguir o reconhecimento do direito perante a justiça. Eu gosto sempre de falar, uma sentença não serve para nada se ela for colocada num quadro na parede. O que o cliente quer é receber aquilo que está na sentença. Ele não quer a sentença para guardar e mostrar para os amigos, olha aqui, eu ganhei. Não, ele quer aquele valor que está estampado na sentença. É para isso que ele te procurou. É para isso que ele vai atrás de um advogado. Agir preventivamente. Saber agir preventivamente, tá? Você já ouviu falar a famosa frase de que o direito não socorre quem dorme? Se você dormir no ponto e deixar para se preocupar com o patrimônio do executado, com os bens do executado só lá na frente, só quando o juiz te perguntar, exequente, quais são os bens que você quer indicar à penhora, pode ter certeza que você já vai ter dormido e que dificilmente o direito vai te socorrer. Existem várias medidas que você pode tomar antes da contratação, até para aqueles que advogam, fazem advocacia preventiva, antes de existir até um débito, tem várias medidas que você pode tomar, tá? E essas medidas vão prevenir, vão evitar que o seu cliente fique sem receber lá na frente. O primeiro passo, então, é você se preocupar em conhecer essas medidas preventivas. Uma vez que você conhece todas elas, você vai olhar para os casos que você tem no escritório e vai falar, opa, naquele caso eu já posso tomar essa medida preventiva, para não chegar lá na frente e aí eu descobrir que o meu cliente tomou calote. Sempre que algum cliente te procurar e disser que vai fazer um negócio, você já tem que começar tomando medida preventiva a partir daí. Por exemplo, nem existe dívida ainda, né? O cliente te procurou porque ele vai contratar com alguém. Você já pode pedir algumas garantias reais na contratação. Você já sempre tem que antever o negócio dando errado. Você vai falar para o cliente, não, tudo bem, você vai vender a fazenda, mas e se o devedor não te pagar? Quais são as garantias? Vamos exigir dele uma garantia real? Uma fiança bancária? Existem várias modalidades de garantia que podem te ajudar a prevenir que lá na frente o cliente tome calote e fique a ver navios. A exigência de garantias reais lá no contrato é uma delas. Eu não sei se você sabe, mas quando você exige fiador, por exemplo, olha, tudo bem, orienta o cliente a fazer um negócio, mas fala para ele que o devedor tem que apresentar um fiador que tenha imóvel. Eu não sei se você sabe, mas o imóvel do fiador pode, inclusive, ser o imóvel bem de família. Tá? Se o fiador apresenta lá como garantia do negócio o bem que ele mora, esse bem vai sim poder ser penhorado lá na frente. O fiador não vai poder levantar o benefício do bem de família. Essa é uma das exceções das impenhorabilidades. E aí eu aproveito para te perguntar, você conhece todas as exceções das impenhorabilidades? Às vezes, no seu caso concreto, o devedor está alegando que um bem é impenhorável, mas esse bem está dentro de uma exceção. Essa é uma medida de prevenção. Que é outra, eu sempre ensino essa na prática, mas são poucas as pessoas que colocam em prática, tá? E eu espero que você coloque essa. O novo CPC, ele trouxe os negócios processuais. Era um instituto que já existia, mas não expressamente. E se não me falha a memória, lá no artigo 190, ele tratou dos negócios processuais. São negócios que as partes podem fazer que vão ter repercussão dentro de um processo. E eu vou te ensinar, como eu já ensinei em outras aulas, você fazer um negócio processual sem nem existir processo, mas que pode salvar a sua execução lá na frente. Por exemplo, você sabe que o nosso direito, como regra, o salário é impenhorável, né? Só para pagamento de dívida alimentar, tá, que se admite a penhora do salário. Hoje, a jurisprudência está evoluindo devagarzinho para admitir em outros casos. Mas o que eu vou te ensinar é como conseguir a penhora de salário
em qualquer tipo de processo, e não só em processo alimentar. Você vai fazer um negócio processual preventivo, lá na fase da contratação ainda não existe execução, não existe processo, não existe nem dívida. Exemplo, o seu cliente vai alugar um imóvel para uma pessoa que é funcionária pública, por exemplo. Você, lá no contrato de locação, vai fazer um negócio processual entre as partes. O credor, quem está alugando, aceita que, em eventual não pagamento, em eventual ação de execução, que se penhore até 10% do salário dele. Esse é um negócio processual perfeitamente válido, perfeitamente lícito, porque as pessoas podem dispor do patrimônio do jeito que ela quiser. A pessoa não pode, por exemplo, fazer um financiamento consignado, ela não pode comprometer aí até 30% da renda dela fazendo empréstimo. Então é claro que ela pode também comprometer parte da renda dela num contrato de locação. O que eu estou te ensinando é agir preventivamente para garantir lá numa futura execução que você consiga receber. Assim que o cliente te procurar, antes mesmo de você ingressar com a ação de conhecimento ou com a ação de execução, e falou que o devedor é o João, ou que ele quer entrar com uma ação contra o João, primeira coisa que você vai descobrir é se o João tem lastro patrimonial, porque se ele não tiver, não adianta nada. O que adianta você gastar com custas, com honorários, com o tempo do seu trabalho, com o tempo do seu cliente, para chegar lá no final de 4, 5 anos e você descobrir lá no final que o João não tem nada, tá? Não adianta. Por isso que o segundo passo é você ter um sistema que vai te ajudar a fazer uma pesquisa, uma varredura patrimonial da parte requerida desse devedor. Quando eu falo em você ter um sistema de estudo patrimonial do futuro devedor, eu falo exatamente em você pensar em não trabalhar à toa, em precaver que o seu cliente despenda mais recursos para um crédito já perdido, porque o seu tratamento com o cliente ele não tem que ser só para aquela causa, tem que ser para a vida toda. Quando você vira para o cliente e fala, olha, eu como advogado te oriento a não entrar com essa ação, com essa execução, porque eu fiz um estudo patrimonial e o devedor não tem nada, nós vamos ficar a ver navios, o cliente vai te dar um abraço e vai falar obrigado. Obrigado porque você me livrou de mais um prejuízo. E o que vai acontecer? Esse cliente volta. Esse cliente te recomenda a outros clientes amigos, porque ele sente a sua honestidade. Agora, se você pensa só no imediatismo, vamos entrar com o processo, seja o que Deus quiser lá na frente. Pode ter certeza que o prejuízo é certo. Quando você tem um sistema de estudo patrimonial, você consegue ter clareza. Você pode falar para o seu cliente, olha, nós temos essa chance, ele tem esse imóvel, com esse imóvel nós já vamos tomar uma atitude preventiva X, já vamos fazer isso, aquilo, ou ele tem sim uma empresa que movimenta muito dinheiro, você consegue fazer levantamento. Então, 2 motivos para você ter esse sistema de estudo prévio. O primeiro, como eu já disse, é para você não trabalhar em vão. E o segundo é para você se adiantar e resguardar para você eventual bem que você encontrar. Imagine então, o cliente te procura, você faz o estudo patrimonial, descobre que há lá uma fazenda do devedor, mas o seu processo nem começou, ele pode demorar 4, 5 anos. Mas você pode se adiantar e tomar algumas medidas que vão garantir que aquele bem, aquela fazenda, seja utilizado para pagar sua dívida e não outras dívidas que ele venha contrair. Existem vários mecanismos para isso, como eu já disse, a hipoteca judiciária. A hipoteca judiciária, por exemplo, antes mesmo do seu processo acabar, antes do trânsito em julgado, você consegue gravar com uma hipoteca essa fazenda do devedor. E aí, não adianta ele contrair outras dívidas. A dívida hipotecária tem preferência no pagamento. O seu cliente vai receber frente a outros credores do seu devedor. Então, por que é importante esse sistema? Primeiro, para você não trabalhar em vão, não gastar dinheiro do seu cliente à toa. E segundo, para você resguardar para você, para o seu cliente, eventual bem que você encontrar. Eu fiz uma varredura patrimonial, encontrei um carro que esse meu devedor tem, que esse meu réu tem. Eu já posso, de alguma forma, pedir lá no processo de execução que esse carro seja cautelado para pagamento de eventual dívida futura? Pode, tá? São medidas cautelares que você pode tomar. Se você fizer isso, evita que lá no final da execução o devedor tenha vendido esse carro e você fique a ver navios. Você imagina que o seu devedor, o devedor do seu cliente, ele possa ter aí algumas ações em que ele é credor? Isso é muito comum.
É muito comum, às vezes, o seu devedor, ele está buscando receber o crédito em uma ação junto a uma seguradora, uma indenização de um dano que ele pode ter sofrido. Isso é crédito que você pode penhorar futuramente. Então, na sua pesquisa, no seu sistema de busca patrimonial, você pode colocar lá com o terceiro item, fazer uma varredura nos sites de todos os tribunais do Brasil para tentar descobrir se o meu devedor é credor em alguma ação.